Muito boa noite, seja bem-vindo ao Repórter Sábado. 6 professoras de escolas públicas diferentes dão a cara para denunciar uma situação insólita. Estas docentes têm problemas de saúde, mas queriam e podiam estar neste momento a trabalhar. Acusam as direções das escolas de assédio moral e discriminação na doença. Muitas acabam literalmente empurradas para a baixa médica. Uma situação que é transversal em todo o país e que é ainda mais estranha quando sabemos que a meio do ano letivo ainda há alunos sem professores a algumas disciplinas. É o tema do Repórter Sábado de hoje. Chamo-me Anabela Rocha Paiva, sou professora na Escola Artística Soares dos Reis, tenho o curso de escultura. Estes que estão aqui atrás foram feitos por si? Sim. O que é que representam? As mulheres que estão aqui são as mulheres do século XIX da feira, que vendiam na feira, e é baseado no trabalho, numa obra do Abel Salazar. E ensina precisamente numa escola artística, Soares dos Reis, Exatamente. aqui no Porto. No Porto. Gosto de ensinar o que sei. De ensinar aos alunos o que sei, e gosto do contacto com os alunos muito, porque faz-nos sentir sempre mais jovens. E tem tido contacto, neste momento não está a dar aulas? Não. Anabela está de baixa médica, mas queria e podia, neste momento, estar na escola a trabalhar. Eu estou desde outubro a lutar contra isto. Eu quero é ser professora. Aliás, eu enviei várias reclamações para todas as entidades do Ministério da Educação, inclusive para o Ministro da Educação, e o título dos meus e-mails era "Eu quero dar aulas". Ao longo desta reportagem vai ouvir 6 mulheres professoras de escolas públicas diferentes. Ganharam coragem para dar a cara e denunciar histórias de assédio moral no trabalho. Acusam os diretores e criticam a inércia do Ministério da Educação, mesmo correndo o risco de represálias. Não é só por mim, é por mim e por as outras pessoas que estão na mesma situação que eu estou. A indignação de Anabela resume-se numa frase: uma professora doente não tem necessariamente de ser empurrada para a baixa médica. Eu tenho artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. São 2 doenças autoimunes que dão muito cansaço, e eu estou a fazer tratamentos no hospital e fico extremamente cansada depois de estar uma manhã inteira a trabalhar e tenho que me deitar. Noutros anos, o horário tinha respeitado as indicações dos médicos, mas este ano letivo a direção surpreendeu. Se um conflito recente com a direção esteve na origem do estranho horário, nunca se saberá. Vamos ater-nos aos factos. Eu peço o horário essencialmente da manhã e deram-me o horário essencialmente da tarde. O que os médicos, digamos, escrevem no relatório é que eu tenho que ter aulas essencialmente da parte da manhã, porque eu fico extremamente cansada, fatigada, vou dar aulas, depois tenho que me deitar um bocado para descansar, também tenho tratamentos da parte da tarde. Tinha turmas a chamada componente letiva, como pediu, mas os horários à tarde eram incompatíveis com o seu estado de saúde. E com que justificação? Nenhuma. Que não podiam, mas que não me podiam dar outro tipo de horário, que não havia hipótese, mas eu em julho, na altura em que os horários estavam a ser feitos, fiz esse pedido. Pediu então uma consulta de medicina do trabalho. Dessa consulta saiu a ficha de aptidão que a direção da escola está obrigada a respeitar, mas que não terá respeitado. Foi-me dado um horário de 35 horas na escola, sem componente letiva. Então, para fazer o quê, então? Para coadjuvar professores, colegas meus, para restaurar os gestos da escola, uma vez que eu sou de escultura, e para tratar do espólio da escola. A escola tem 140 anos, tem um espólio enorme,
Foi-me pedido isso, mas eu quero dar aulas, eu quero é ser professora. Não ter componente letiva implica que tem de cumprir as 35 horas integralmente na escola, o que neste caso é impensável. O meu horário é de 35 horas, das 8h30 à 1h30, com 2 dias toda a tarde. Não posso, eu não consigo cumprir esse horário, é impossível. Com os problemas que tenho de saúde, eu tenho que chegar a casa depois de dar aulas, se me deitar, por exemplo, das 3 ou das 2 às 5, eu depois à meia-noite, ou às 6 ou às 7, eu posso cumprir o resto do trabalho em casa, eu posso cumprir. E cumpro, não é? E tenho cumprido ao longo destes anos, porque eu trabalho eu sou professora há 39 anos. Ainda tentou cumprir, mas acabou a meter baixa médica. Como é que os alunos têm reagido? Têm sabido alguma coisa dos alunos? Tenho. Eles perguntam, não me encontram na escola e perguntam-me o que é que se passa, que gostavam que eu estivesse na escola, que têm saudades minhas. E o que é que diz? Digo que estou doente. Mas não é isso que sente? Não. O que é que sente? Enquanto Anabela se recompõe, damos um salto atrás dos montes ao concelho de Mugadouro. Quem olha para Lucinda não imagina o calvário porque passou. É agora que eu conto tudo. Depois fazem os cortes. Vamos a isto. Então, eu chamo-me Lucinda Morgado, sou professora do grupo 550 Informática no agrupamento de escolas de Mugadouro. Há quantos anos? Há 26 anos, mas já tenho 32 anos de serviço. Que disciplina é que coleciona? Informática, TIC e às vezes aos cursos profissionais, técnico de multimédia. E gosta de ser professora? Adoro. Porquê? Porque me sinto viva, ativa e útil. Gosto de lidar com os miúdos e gosto de ensinar e gosto de ver a evolução deles ao longo do ano letivo. Infelizmente, nos últimos anos, a saúde pregou-lhe várias partidas. Começou em 2012, tive um acidente em serviço na escola, caí e valeu-me 3 cirurgias a um joelho. Fiz ruptura de ligamentos, estive 2 anos de baixa, de 2012 a 2014. Quando, em 2014, regressou ao trabalho, Trabalhei 15 dias e tive um diagnóstico de cancro da mama. Foram-me diagnosticados 3 tumores malignos, invasivos. Fui operada rapidamente, com urgência, no IPO de Porto. Depois fiz os vários tratamentos que implicam o cancro da mama, quimioterapia e por aí fora. Não gosto muito de falar sobre essa época da minha vida, porque são tratamentos muito agressivos, sofre-se muito, mas consegui ultrapassar. mais 2 anos e meio de baixa e voltou às aulas, mas de forma intermitente. A partir de 2015, entre 2015 e 2019, fazia uma cirurgia por ano ou 2. Sempre que fazia um exame, tinha sempre lá qualquer coisa relacionada com o cancro ou efeitos secundários dos medicamentos que ainda tomo. Fazia uma cirurgia, recuperava e ia logo trabalhar. Ironicamente, os anos da pandemia decorreram sem incidentes, mas em 2023 o pai de Lucinda é diagnosticado com cancro. A professora acompanha aos tratamentos, mas sem falhar aos alunos. E para não prejudicar os miúdos, eu fazia um esforço enorme. Então combinei com o hospital para que me marcassem a radioterapia depois das 8 da noite. Assim podia trabalhar durante o dia e depois do trabalho ia para Vila Real fazer a radioterapia com o meu pai. Foi um período muito cansativo.
Em 2024, iniciou o ano letivo de Rastos. Muito debilitada, mas sempre pensando, eu consigo, eu não posso abandonar os miúdos, eu não posso. Só que chegou uma altura, mais ou menos por abril de 2024, que eu não aguentei mais. O psiquiatra diagnosticou-lhe depressão major e burnout. Portanto, eu aí tive mesmo que meter baixa médica. Estive um mês praticamente a dormir. Só acordava para comer e para ir à casa de banho. De resto, dormia. Mas lá consegui recuperar um pouquinho e pronto, isto logo em setembro eu fui à consulta com o psiquiatra e disse-lhe, olha, eu realmente tenho vontade de trabalhar. Aconselhou-se com o psiquiatra, queria saber se aguentaria o pior horário de sempre. É que eu nunca tive um horário tão mau como tenho agora. Foi-me atribuído 13 turmas, 8 níveis, 260 alunos, 2 cargos, orientadora da FCT, do ensino profissional, e orientadora da PAP, a prova final de aptidão do ensino profissional. E eu disse-lhe, o que é que acha? Acha que consigo aguentar? E ele diz, não, nem pensar. Da próxima vez que for à junta médica, tem que falar nessa situação. A junta médica deu-lhe alta, mas encaminhou-a para a medicina do trabalho para serem definidos os serviços moderados. A escola levou um mês a marcar a consulta e ainda foi necessária uma segunda. Fui a uma nova consulta de medicina no trabalho, em que a médica me atribuiu apenas 25% da carga letiva, em função dos meus problemas de saúde. Começaram por lhe atribuir 8 turmas, quando só podia ter 4 no máximo. Recusou e então a diretora propôs-lhe substituir uma auxiliar de ação educativa. Uma auxiliar de ação educativa tinha sido embora e precisava de mim para esse lugar. E eu disse-lhe, olha, não sei, mas acho que as coisas que não são assim. Então agora eu vou fazer serviço de auxiliar de ação educativa? E ela virou-se para mim e disse, achas isso depreciativo? E eu respondi-lhe, não é depreciativo, todos os trabalhos são dignos, só que não está de acordo com a minha situação profissional. Eu disse-lhe que ia apresentar queixa no Ministério Público por assédio laboral e moral. Porquê é que sentiu que era assédio laboral e moral? Porque cada horário era pior do que o outro. Parece-me até uma vingança por eu ter estado doente no ano anterior. Conseguiu, finalmente, um horário que cumpre as ordens da medicina do trabalho. Fiquei com 4 turmas, mais as 2 horas de robótica com o ensino especial. Quando eu regressei à escola, notei um afastamento das pessoas. Quem? Dos colegas? Dos colegas. Porquê? Eu acho que eles têm receio de ser vistos comigo, com medo de represálias, não sei, porque atualmente os diretores têm muito poder em termos de avaliação do docente, em termos de elaboração de horários. Este modelo, eles fazem o que querem. A 200 quilómetros de Mogadouro, Elizabeth Sousa, professora na escola secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia, já vai no 7º horário diferente desde o início do ano letivo. Mas é normal? Os outros professores também já tiveram... Claro que não. Sabe porque é que isto acontece? Porque os diretores, subdiretores e coordenadores não têm ninguém que fiscalize a ação deles. Quer participa à inspeção, quer participa ao diretor-geral dos estabelecimentos escolares, aqui no Porto ou em Lisboa. Ninguém responde. É uma coisa que me assusta, porque realmente nós estamos completamente desprotegidos. Portanto, não há ninguém que nos ajude.
Elizabeth é engenheira eletrotécnica de formação e professora há mais de 40 anos. Atualmente está no grupo de Educação Especial. Conhece bem a legislação, foi a primeira na escola a pedir uma consulta de medicina do trabalho, mas garante que não foi a primeira a conseguir. Se eu fui a primeira, não é? O que seria normal seria ser também a primeira a ir a uma consulta de medicina do trabalho. Pronto. E não fui. Portanto, eu fui a terceira. A medicina do trabalho determinou-lhe redução de horário devido a problemas de saúde físicos e de ordem emocional. Eu permanecia mais horas na escola que qualquer outro professor, mesmo com redução. Era todos os dias de manhã e tarde, exceto sexta-feira, que tinha componente, não tinha componente letiva. Só com muito desgaste conseguiu que o horário cumprisse a lei. Porque acho que nós não devemos ter medo. Acho que realmente devemos exteriorizar e até lutar pela justiça e pela legalidade. Albina não faz outra coisa senão lutar pela justiça, mas agora dá sinais de cansaço. Por causa da diretora, unicamente por causa da diretora, vou sair daquela escola, vou concorrer. Unicamente por causa da diretora. Se calhar já deveria ter concorrido antes, mas não consegui, porque eu adoro os meus colegas. E sinto-me bem com os meus colegas. Há 10 anos que leciona português na escola secundária de Gondomar. No ano passado foi operada a coluna. Ficou com incapacidade de 65%. A médica do trabalho disse que só deveria ter metade do horário, ou seja, 2 turmas. 26 de agosto fui à escola entregar pessoalmente a ficha de aptidão e pronto, fiquei surpreendida. Estava lá com outros colegas junto da direção e chegou a diretora e eu entreguei-lhe a ficha de aptidão e dizia lá que o meu horário deveria ser essencialmente de manhã. E ela vira-se para mim: porquê? Só à tarde é que te doem os parafusos? Porque ela sabe que eu tenho prótese na coluna e também no pé tenho parafusos. Eu fiquei a olhar para ela e ela continuou: tu disseste à médica o que ela deveria escrever. A médica escreveu na ficha de aptidão aquilo que tu lhe disseste para ela escrever. Isto não tem validade nenhuma. Vais ter horário completo. Após a segunda ida à medicina do trabalho, Albina lá ficou com 2 turmas, mas a batalha não terminou. E fui vendo que o horário todas as semanas ia mudando. Isso é normal? Acontece aos outros professores? Não acontece aos outros professores. Garante que a direção chegou a mudar-lhe o horário no próprio dia. As pessoas que ficam doentes lá na escola ficam a ser mal vistas, porque lá na escola não se pode ficar doente. E aquilo que me dizem é quando não conseguir meter atestado médico. Portanto, mas eu não quero atestado médico, eu quero trabalhar. E eu sei que eu tenho muita potencialidade. Maria Manuel foi agredida com violência por um aluno do ensino especial, mas nem foi a agressão em si o que mais a marcou. No dia que fui agredida, ainda fui insultada pela responsável por aquele gabinete, que estava calmamente a ensinar um aluno, a dar aulas a um aluno, e a queixar-se que eu não dou conta de 2 alunos, pois nem ela daria. Convidou-me a mudar de profissão, como se fosse médica, como se tivesse algum direito de dar opiniões sobre a minha vida. O episódio aconteceu na escola secundária Augusto Gomes, em Matosinhos, onde este ano letivo a professora de Geografia começou a trabalhar. Admite que já trazia uma mochila pesada, problemas de saúde físicos e emocionais. Eu vinha de um processo de ter fraturado 2 braços, ter enviuvado, portanto vivia sozinha, sem grande apoio mesmo e com dificuldade de mobilidade. A consulta de medicina do trabalho estipulou que ficava dispensada de componente letiva e fixou um horário entre as 10 da manhã e as 6h30 da tarde. A escola garante que está a cumprir, a professora contrapõe com exemplos. Mas se eu dou apoio a mais do que um aluno, isso é considerado uma aula. No meu caso, eu dava apoio a mais do que um aluno. São alunos que não falam, não andam,
não se mexem, não vão à casa de banho sozinhos, não comem sozinhos. Quando foi agredida com violência, exigiu mudanças. E a diretora anuiu e garantiu-me que eu iria para a biblioteca essas horas, mas fui castigada, aparentemente. Fui retirada da biblioteca metade das horas que lá estava e essas horas reverteram a favor de estar na sala dos alunos que se portam mal. Escolheu a nova escola para ficar mais perto de casa, mas o que economizou em tempo está a gastar em horas de ansiedade. Eu, no ano passado, deparei-me com uma escola extremamente humana, que percebe muito bem o que é um serviço moderado e sabe atribuí-lo, sabe que o professor precisa de recuperar, que está doente, não é para deitar fora, é para recuperar e retomar o seu serviço normal. Antes de entrarmos no último testemunho, a história de Clara Freitas e de como uma publicação de Facebook terá resultado numa vingança nos horários, vamos passar pela associação que tem apoiado todas estas mulheres professoras. O meu nome é Paulo Ribeiro, sou presidente da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais. Esta associação surgiu na altura das manifestações de professores, que ocorreram nos últimos, faz agora mais ou menos 2 anos. Pretendemos, ao fim e ao cabo, fazer cumprir a lei e sempre que alguma das leis não está a ser cumprida, a associação poderá entrar em jogo. E tem entrado em jogo muitas vezes. Há situações em que as pessoas são chamadas à direção, são altamente pressionadas, às vezes têm que ouvir berros, murros nas mesas e também já nós ouvimos ao telefone: olha, vai-me desculpar, colega, mas se a pessoa não está capaz, que meta atestado. Estava aqui a gozar com a minha cara. Eu já ouvi isto. Isto é literalmente a discriminação na doença. A pessoa não serve porque está doente. E todos sabemos que há falha de professores. Portanto, nós não conseguimos perceber como é que se pode dar ao luxo de eliminar algumas pessoas que são válidas. Não para tudo, mas para alguma coisa. A história de Clara Freitas é um exemplo de tudo o que corre mal. Sou professora neste momento na Escola Básica Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. Leciono Ciências Naturais. Eu tenho síndrome de Menier, que é um problema ao nível vestibular do ouvido, que me causa vertigens com rotações tudo à minha volta, visão dupla e tripla, nistagmas, vômitos, perda de controle de movimentos, quedas, e tudo isso já aconteceu quer na escola de onde eu saí, quer na atual escola. Os médicos identificaram os gatilhos das crises, stress e cansaço. Nos anos anteriores, a escola respeitou, mas este ano, após a professora ter mostrado nas redes sociais as imagens de uma sala de aula alagada pela chuva, a diretora avisou-a. Ou tiras o post do Facebook, ou colocamos-te num processo disciplinar. Além disso, disse-me: tu vais ver como vai ser o teu horário. Isto é, eu naquele momento fui assediada. E não foi só isso, foi à frente de colegas da direção, uma cena que eu gostava de ter gravado, porque não é repetível. Foi uma ameaça que se cumpriu? Cumpriu-se com o horário que me deu. O meu horário, que devia ser preferencialmente matutino e o mais cedo possível no dia, porque o cansaço é o que mais me afeta. O que é que foi feito? Em vez de começar às 8, começa às 10h45. Em vez de acabar de manhã, tenho dias de sair às 5h30 e de sair às 6h30. Para que as recomendações sejam obrigatórias, pediu à escola que lhe marcasse uma consulta de medicina do trabalho. E conseguiu ter essa consulta? Claro que não. Ainda estou à espera e estou sentada, ainda bem.
Começou aí uma grande confusão, porque eu tinha que estar atestado 2 meses para depois ir à junta médica e para depois ir à medicina do trabalho. Eu disse, não, eu só fico de atestado se estiver doente. A diretora não quis falar ao Repórter Sábado. Em outubro do ano passado, o Ministério da Educação enviou uma nota informativa às escolas para agilizar o acesso às consultas de medicina do trabalho. Terá sido uma primeira resposta à ação popular que a Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais moveu contra o Estado e contra o Ministério da Educação. O que é que pretende essa ação popular? Pretende que as consultas de medicina do trabalho sejam uma realidade. O Ministro da Educação anunciou novidades no Parlamento. Vai ser preparada uma RCM para contratar serviços de medicina de trabalho que serão contratados pelo Ministério e não pelo diretor que neste momento faz isso. E por isso alguma discricionariedade que poderá existir nos casos que foi referindo será muito mitigada. Numa resposta por escrito, o Ministério da Educação disse ao Repórter Sábado o seguinte: estão em desenvolvimento procedimentos de contratação para a aquisição de serviços médicos, para a realização de juntas médicas e de serviços de segurança e saúde, no trabalho para os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e para as escolas profissionais agrícolas e de desenvolvimento rural, e as escolas profissionais agrícolas públicas, na dependência do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Fechamos a reportagem como começamos, na companhia de Anabela Paiva, a professora escultora que assina obras como esta do célebre bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, junto ao Mosteiro de Lessa do Balio, em Matosinhos. Está de saída da única escola artística do Porto. Sinto-me abandonada, basicamente, por um sistema que eu faço parte há 39 anos. Não me sinto protegida, que eu não pedi nada de extraordinário. Eu pedi um horário absolutamente igual ao dos outros meus colegas, só que com algumas salvaguardas, que não são muitas, que é um horário preferencialmente da parte da manhã. O diretor da escola diz apenas que respeita os direitos de todos os profissionais. Antigamente, nós escolhemos as escolas pela linha de comboio. Quando havia comboio para os sítios, nós íamos escolhendo as escolas. Agora, eu acho que estamos a escolher as escolas pelo cumprimento da ficha, por exemplo, da ficha de aptidão para o trabalho. E eu vir para casa não é solução. Eu estar em casa não é solução quando eu quero dar aula. 6 casos, mas há muitos mais pelo país. São empurrados para a baixa médica, mas querem e podem trabalhar.